Meus irmãos, bom dia. Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, o capítulo de número 3. Peço a você que, por favor, ao longo dessa exposição bíblica, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos observar o capítulo 3, mas também o capítulo 2 e o capítulo de número 4. Portanto, o contexto aqui é muito importante para nós basearmos o nosso sermão, a nossa mensagem desta manhã. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, eu farei a leitura apenas do último versículo, versículo de número 26, que assim nos diz: Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Leiamos a uma só voz. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, porque nesta manhã, ó Pai, temos a oportunidade de celebrar a ressurreição de Jesus, o Filho do seu amor, o Filho em quem o Senhor se compraz. Cada canção, ó Deus, que nós erguemos as vozes até aqui, em louvor ao Senhor, as orações, as leituras bíblicas, cada parte, ó Deus, cada ato deste culto é dedicado ao Senhor em celebração, em gratidão, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, seu Filho amado. E agora, ó Pai, na exposição dessa palavra, nos ajude a perceber, ó Deus, isso de maneira muito clara. Aplica ao nosso coração, ó Deus, e traz clareza para que a nossa mente compreenda a importância da ressurreição para a nossa vida, individualmente e também como igreja, como povo do Senhor. Usa, meu Pai, na exposição, como pecador que sou, debaixo da sua misericórdia e graça, e edifica o teu povo aqui, ó Deus, também, aqueles que agora, porventura, estejam também nos acompanhando. Oramos assim, confiados tão somente no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há versículos que são versículos do nosso coração quando falam da ressurreição do Senhor. E eu vou citar alguns, e todos eles baseados no Evangelho de João. João começa o Evangelho e já no capítulo 1 ele diz assim: a vida estava nele. Capítulo 1 do seu Evangelho, no verso 4. Mais adiante, no capítulo 6, versículo 26, João diz assim: o Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. No capítulo 6, versículo 48, o próprio Senhor Jesus Cristo diz de si mesmo: eu sou o pão da vida. No capítulo 11, versículo 25, diante do túmulo que já cheirava mal, porque ali havia morte há 4 dias, o túmulo de Lázaro, Jesus diz a Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, no verso 6, o Senhor Jesus Cristo diz ser o caminho e a verdade e a vida. E muitas outras oportunidades, tanto no Evangelho de João, quanto nos demais evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando sobre a vida. A vida que Ele ofereceu na cruz do Calvário, da sua morte, do seu sacrifício, da sua entrega, como nós pensamos aqui na sexta-feira. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que sem ressurreição não há evangelho. Sem a ressurreição de Jesus não haveria evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, isso é muito claro. Por causa do Cristo ressuscitado. Várias coisas acontecem nesse livro. Eu listo algumas delas aqui. Primeiro,
Os apóstolos que antes estavam amedrontados e escondidos, agora estão encorajados. Se você olhar para o capítulo de número 3, no versículo 1, vai dizer assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Esses homens de Deus estão agora servindo ao Senhor publicamente. Quando Jesus morreu, na sexta-feira, esses homens ficaram escondidos, acovardados, amedrontados. Será que tem uma cruz para nós também? Será que os próximos agora a serem crucificados somos nós, os 11 que ficaram, porque Judas, o que traiu Jesus, se matou, mas nós estamos aqui, virão atrás da gente também? Esses homens estão assim, amedrontados, mas agora, depois da ressurreição, eles estão no templo, publicamente servindo a Deus. E no capítulo 4, versículo 33, ainda vai dizer que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles estão encorajados, porque Cristo ressuscitou. O Espírito Santo também, o contexto vai nos dizer, foi derramado sobre a igreja, por causa da ressurreição. Volte ao capítulo 2, por favor, e veja o que diz aqui Lucas, quando nos fala sobre o derramar do Espírito Santo. No capítulo 2, dos versículos 1 a 4, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dê um salto para o verso de número 33, do capítulo 2, diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Jesus agora está exaltado à destra de Deus, e ele, juntamente com o Pai, cumprindo a promessa que ele mesmo havia feito, lá no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, agora, derrama de maneira abundante o Espírito Santo sobre o seu povo. Além disso, por causa da ressurreição, Pedro, o pregador desse sermão aqui, de Atos, capítulo de número 3, foi restaurado após negar Jesus por 3 vezes. Também no Evangelho de João, no capítulo de número 21, depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus reúne os seus e tem uma conversa com Pedro, perguntando para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro é restaurado, é perdoado do seu pecado, é trazido de volta à presença do Senhor, com o coração arrependido e quebrantado diante de Deus. Por causa da ressurreição de Jesus, então, há restauração. Ainda, por causa da ressurreição, os sinais estão acontecendo. Capítulo 2, versículo 43 vai dizer assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Inclusive aqui mesmo, no capítulo de número 3, olha para o título da sua Bíblia. Capítulo 3 começa falando sobre a cura de um coxo, que vivia na porta do templo pedindo esmola. E chegaram lá agora Pedro e João, apóstolos de Cristo Jesus, encorajados pela ressurreição. E não tendo ouro nem prata, dão àquele homem que eles têm de mais precioso, o nome de Jesus. E aquele homem de um salto se coloca de pé e adentra as portas do templo louvando a Deus. Os sinais estão se cumprindo porque Jesus ressuscitou. E ainda a salvação estava alcançando os perdidos, porque Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Capítulo 2, versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tudo isso que eu acabei de listar para você, que nós encontramos Lucas narrando no livro de Atos dos Apóstolos, só aconteceu porque Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E em meio a tudo isso que nós encontramos aqui nesse livro tão maravilhoso, há 2 afirmações que eu quero observar de maneira pormenorizada nesta manhã, no verso que nós lemos inicialmente, o verso de número 26. Mais uma vez, o verso 26 diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas
perversidades. Pedro agora, nesse versículo, faz duas afirmações sobre o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. A primeira delas, Pedro afirma que Jesus ressuscitou, porque Deus o ressuscitou. Veja o verso 26. Deus ressuscitou a Jesus. Pedro está lançando o seu argumento, colocando tudo isso baseado no poder de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho, dentre os mortos. Quando Pedro diz isso aqui, Pedro não está falando simplesmente de algo que chegou para ele, de uma informação que poderia ser verdadeira ou não. Pedro está afirmando um fato. Deus ressuscitou a Jesus. Pedro viu isso. Pedro testemunhou. Volte ao capítulo 1, no versículo 3. O texto diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No capítulo de número 2, a partir do versículo 22, o texto diz assim: varões israelitas, nós lemos isso aqui agora na liturgia, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Pedro está dizendo, de fato, Jesus morreu, mas ele não foi detido pela morte. 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro foi testemunha disso aqui, testemunha ocular. No capítulo 3, o versículo 15, ele diz: dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, dos quais, ou do que nós somos testemunhas. Pedro poderia dizer assim: eu vi o túmulo vazio na manhã de domingo. E no final daquele dia, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus com os demais discípulos. Nós o vimos. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, texto que também foi lido aqui nesta manhã, no capítulo 15, Paulo vai dizer que de uma só vez, o Senhor Jesus Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, mais de 500 testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é um fato. Mas há algo que nos chama a atenção aqui, queridos. Porque na sua primeira afirmação, veja como Pedro, o apóstolo, se refere à pessoa de Jesus. Pedro chama a atenção daqueles que estão ouvindo o seu sermão, aqui no capítulo 3 de Atos, ele chama Jesus de servo. Veja o verso de número 13, o que ele também vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Há outros títulos aqui para Jesus ao longo do capítulo de número 3. Eu vou citá-los para você. No capítulo 6, ele é chamado de Jesus Cristo, o Nazareno, no versículo 6. No versículo 14, ele é chamado de o Santo e o Justo. No versículo 15, Jesus Cristo é chamado de Autor da vida. Nos versículos 18 e 20, o seu Cristo ou o Cristo. Nos versos 22 e 23, Pedro se refere a Jesus como profeta, fazendo alusão ao profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 18. Contudo, no versículo de número 26, para encerrar o seu sermão, Pedro se refere a Jesus como servo. Meus irmãos, nós acabamos de aprender, no mês agora de março, que Jesus Cristo foi o Rei servo. Nós tivemos uma série de mensagens, 5 domingos do mês de março, às 17 horas, vendo os anúncios do profeta Isaías sobre Jesus Cristo, o Messias, como Rei, e no culto das 19 horas, o Novo Testamento, o cumprir daquelas promessas, Jesus Cristo como o Rei servo. E veja que é assim que Pedro se refere a Jesus. Note que Pedro não diz que Deus glorificou o seu Filho, Jesus, ou que Deus glorificou o seu profeta, Jesus, muito maior que Moisés. Pedro não está dizendo que Deus glorificou o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Pedro está dizendo que Deus glorificou a seu servo.
quando Pedro está dizendo isso aqui, a linguagem que o apóstolo está usando faz os seus ouvintes, lá de Atos capítulo 3, levarem as suas mentes diretamente para o Antigo Testamento. O milagre que aconteceu aqui no contexto do coxo que foi curado na porta do templo foi realizado no nome de Jesus. E as pessoas começaram a olhar para Pedro e para João como se algo extraordinário tivesse acontecido pelo poder das mãos daqueles dois apóstolos. Mas Pedro está dizendo assim: não! Esse milagre aqui, na verdade, aponta para Jesus, aquele que Deus o Pai, ou aquele a quem Deus o Pai glorificou, porque ele sim é o Messias. Pedro está dizendo para nós aqui que Jesus é aquele que triunfou sobre a morte, porque a referência de servo é aquela que nós estudamos aqui, inclusive no mês passado, de Isaías 53, no verso de número 3. Jesus Cristo foi um homem de dores e ele sabia muito bem o que era padecer. Aquele que padeceu na cruz não foi retido pela morte. Pedro está dizendo, ele não foi derrotado pela morte, porque ele ressuscitou como um servo. E agora, esse homem que acabou de ser curado aqui, foi curado por causa desse nome poderoso, daquele humilde servo que se entregou na cruz do Calvário, mas que venceu a morte. Esse é o servo que todo judeu aguardava surgir no cenário da história. E agora Pedro está dizendo a eles, no templo, para judeus que ainda não acreditavam em Jesus, Pedro está dizendo, não olhem para nós, nos ignorem completamente, nós somos falhos e pecadores, mas olhem para o Deus de nossos pais, que glorificou o seu servo, o seu próprio filho. E nós podemos afirmar então, queridos, que na mais extraordinária manhã de domingo de toda a história da humanidade, em Jerusalém o sepulcro se abriu e o mundo testemunhou a glória de Deus na pessoa de um humilde servo. Isso é extraordinário, porque Deus resolve revelar a sua glória numa figura humilde, que é a figura de Jesus. Deus não está revelando a sua glória nos reis deste mundo. Deus não está revelando a sua glória nos governantes mais importantes da história da humanidade, homens cheios de si. Deus está revelando o poder da ressurreição em Jesus, o seu servo. No capítulo 2, versículo 36, Pedro disse assim no primeiro sermão: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi humilhado de fato como servo profetizado por Isaías. Mas na ressurreição ele foi glorificado. E aqueles que gostam de teologia, ele foi humilhado, mas também foi glorificado. No estado da sua humilhação, servo. No estado da sua glorificação, Senhor e Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 4, Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus, o Filho de Deus, foi designado Filho do próprio Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. Pedro vai fazer uma segunda afirmação que eu quero destacar aqui. Depois de se referir a Jesus como servo, que foi glorificado por Deus o Pai na ressurreição, Pedro vai dizer ainda no verso de número 26, que Deus enviou Jesus para abençoar. Deus enviou Jesus para abençoar. Não tem segredo aqui. Até preparando esse sermão, eu fiquei depois retornando ou memorizando aquilo que eu fazia lá no meu primeiro ano ainda de Instituto Bíblico, no IBEL, lá em Patrocínio. Aquele primeiro esboço que você faz para pregar no primeiro ano de IBEL. E eu olhei para isso aqui, não estou dizendo que eu sou um excelente pregador hoje, mas eu olhei para esse meu esboço que eu tenho aqui, o qual estou lendo agora, e falei, está parecendo o sermão de aluno do primeiro ano de IBEL. Dada a simplicidade disso aqui. O texto é muito lógico. O texto primeiro nos diz no verso 26, Deus ressuscitou a Jesus, o seu servo, e depois o que Deus fez? A sequência diz que Deus o enviou, e Deus o enviou a nós. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui baseado no verso de número 25, que diz, veja,
vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. O apóstolo Pedro aqui, irmãos, está se referindo a Gênesis capítulo de número 22. E o que acontece em Gênesis capítulo de número 22? Gênesis 22 é o famoso texto quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, vai para o Monte Moriá e entregue Isaque. Me ofereça Isaque, o seu único filho. E Abraão obedientemente sobe o monte, leva Isaque, a história nós conhecemos. Deus livra Isaque. Mas o sacrifício aquele dia não deixou de acontecer. Quem foi sacrificado? Um cordeiro, substituto de Isaque. Ali estava prefigurada a morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Pedro está falando a judeus que sabem muito bem o que aconteceu com Abraão e Isaque, o filho da promessa, no alto do Monte Moriá. Mas Deus havia dito a Abraão, depois que entrega para ele o animal a ser crucificado no lugar de Isaque, o seu filho. Abraão, da sua descendência, ou na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. O que Pedro está fazendo agora é traduzir isso para judeus, os descendentes de Abraão. Mas não só para aqueles descendentes consanguíneos de Abraão. Ele está falando para os descendentes espirituais de Abraão, a igreja, você e eu, o povo de Deus, a igreja do Senhor. O que ele está dizendo para nós é, Cristo Jesus cumpriu a missão como Cordeiro de Deus. De fato, se entregou na cruz do Calvário e morreu. Mas ele ressuscitou para nos abençoar. Da mesma forma que naquele dia, no monte, o Cordeiro abençoou Isaque, substituindo para que Isaque não morresse. Agora, Deus também tem bênçãos para nós. E quais são as bênçãos que Deus tem para nós aqui? Há uma bênção específica, que de maneira muito clara aparece no versículo de número 26. Que cada um se aparte das suas perversidades. É interessante isso. Pedro poderia falar àqueles judeus e aos descendentes espirituais de Abraão, a você e a mim, aqueles que são filhos na fé do patriarca, Pedro poderia dizer assim, Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Deus vai fazer a igreja crescer, Deus vai fazer o seu povo avançar, nós seremos vitoriosos. De fato, tudo isso é maravilhoso. Mas Pedro lança mão de uma bênção específica, porque ele diz assim, cada um se aparte das suas perversidades. E nesse sermão não é a primeira vez que Pedro diz isso. Volte no capítulo 3, aos versículos 19, 20 e 21. Pedro disse assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou, por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Meus irmãos, o apóstolo Pedro fala sobre o que os filhos espirituais de Abraão devem fazer hoje com vistas à vida futura. Porque ele está apontando para a segunda vinda do Senhor. Pedro está falando para nós de um tempo maravilhoso que há de vir. Contudo, até que esse tempo venha, há um chamado aqui, e esse chamado é colocado como uma bênção para os filhos de Abraão, para você e para mim. Que cada um de nós nos apartemos das perversidades. O que Pedro está fazendo aqui é denunciando o pecado daqueles que, como judeus, rejeitavam a Jesus, o Messias. E isso é maravilhoso, porque Pedro repete essa mensagem agora no capítulo 3, porque no capítulo 2, no primeiro sermão, ele já havia falado sobre isso. Capítulo 2, versículo 38, no primeiro sermão, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Meus irmãos, para aquele público que estava maravilhado com a cura do coxo na porta do templo, e para todo o povo de Deus ao longo da história, Pedro está dizendo que há uma bênção reservada para nós. E essa bênção é o arrependimento. Pedro está chamando aqueles que rejeitaram a pessoa do servo que ressurgiu dentre os mortos, a que se arrependam dos seus pecados e olhem para Jesus.
Essa mensagem não está contida àquele público inicial, na porta do templo. Essa mensagem é para a igreja, é por isso que ela chegou a você e a mim hoje, 2000 anos depois que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque a bênção que Deus quer dispensar sobre a nossa vida, e dentre tantas outras, é o arrependimento. É a mudança. É o olhar para nós mesmos com sinceridade, para observar o nosso próprio pecado e confessá-lo diante de Deus por meio do nome de Jesus, confiando nos méritos de Jesus. O que Pedro está chamando os judeus do primeiro século a fazerem é que o orgulho do coração deles deveria ser quebrado para que eles olhassem para o humilde servo que é o Messias. Ele não viria num cavalo branco com um exército atrás dele para governar a Judéia e peitar o Império Romano. Ele veio como servo. Portanto, o coração daquele público original que ouviu o sermão devia ser quebrantado para se curvar diante do servo. O que isso se aplica para mim e para você hoje? Quanta coisa no nosso coração, muitas vezes, concorre com a pessoa de Jesus, diante de quem nós devemos nos curvar. E nós começamos a buscar tantas coisas, até mesmo em nome do próprio Jesus, quando na verdade são coisas secundárias, mas que se tornam primárias no nosso coração. E a gente busca status, e a gente busca herança, e a gente busca uma promoção melhor no trabalho, e a gente busca concurso, e a gente busca prosperidade. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas. Eu só estou dizendo que o nosso coração precisa primeiro buscar a Cristo Jesus de maneira quebrantada, contrita, sincera e humilde. Porque o chamado aqui é o arrependimento, é a quebra do orgulho. E eu tenho certeza absoluta, a começar por quem prega aqui nessa manhã, que entre nós aqui, aqueles que nos acompanham, todos nós precisamos ter um coração quebrado em relação ao orgulho. Na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com os irmãos em Cristo, na relação com a política, na relação com os meus colegas de trabalho, tudo que envolve a nossa vida. O chamado de Deus para nós é esse. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, a restauração de todas as coisas acontecerá. Mas até que a restauração aconteça, precisamos de arrependimento. É um autor que vai dizer assim: o Cristo ressurreto está agora, por meio da pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais da bênção. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo das perversidades. Não há promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento. Para concluir, queridos, essa mensagem, Pedro faz duas afirmações aqui. Deus ressuscitou a Jesus. Se duvidarmos disso, estaremos colocando em dúvida o Deus eterno e todo-poderoso. É o mesmo argumento que Paulo vai usar na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz: se afirmam que não há ressurreição, estão dizendo que Deus é mentiroso, porque nós falamos que Deus ressuscitou a Jesus. E se não há ressurreição, então Deus não ressuscitou a Jesus e nós colocamos Deus como mentiroso, e Deus não é. Deus ressuscitou a Jesus. E ninguém pode duvidar disso. A segunda afirmação: Deus enviou Jesus para abençoar. E abençoar o seu povo com coração arrependido, humilde, quebrantado, para curvar-se diante de Jesus, entendendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. No primeiro sermão pregado pelo apóstolo, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. O capítulo 2, verso 41 vai falar isso. Neste segundo sermão, mais de 2.000 pessoas aceitaram a palavra. Capítulo 4, verso 4, nos dá esse dado estatístico aqui. Portanto, agora, em 2 sermões que Pedro pregou, encorajado pela ressurreição de Jesus, mais de 5.000 pessoas já seguiam a Cristo como Senhor de suas vidas. Em ambos sermões pregados pelo apóstolo Pedro, capítulo 2 e no capítulo 3, tudo convergiu para a pessoa bendita e gloriosa de Jesus, a quem você e eu celebramos nesta manhã. Eu falei do IBEL agora há pouco. Os professores do IBEL, de pregação especialmente, os nossos professores de seminário, olhando para esse sermão aqui, certamente dariam 10 com louvor para Pedro. Porque nos 2 sermões, Pedro é cristocêntrico. Pedro não fala de si mesmo. Pedro não fala de João. Pedro não aponta para os demais apóstolos. Pedro não coloca nenhum outro governante. Pedro aponta para Jesus. O sermão não é sobre Pedro, não é sobre João, não é sobre os
os convertidos, mais de 3.000, não é sobre o crescimento da igreja, não é sobre como a igreja agora vai avançar até que ela seja perseguida por conta do contexto da morte de Estevão. Não é isso. O foco de todos os sermões que são pregados aqui é a pessoa de Jesus. Porque Cristo ressuscitou. O foco do sermão é Jesus, porque ele não está morto. Ninguém aqui nesse púlpito prega outro nome que não seja o nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Cristo. E louve a Deus, porque desse púlpito o nome de Cristo tem sido anunciado com fidelidade. Por mais que os pregadores que subam aqui sejam falhos e pecadores. Nós estamos fazendo o que Pedro fez. Ainda que a gente não tire 10 com louvor, como ele tirou, certamente. Mas o foco é a pessoa de Jesus. E eu aplico isso aqui. Qual o impacto da ressurreição na minha vida e na sua? O impacto da ressurreição na vida de Pedro foi tão extraordinário que Pedro não ficava se culpando, lamentando porque negou Jesus 3 vezes. Isso já tinha sido resolvido no coração dele. Pedro não carregava trauma disso. Ele tinha plena consciência que recebeu perdão. Ele abriu mão da perversidade, se arrependeu. Aquele que crê em Jesus, de fato, não precisa viver se lamentando, olhando para o passado, se culpando, todas as vezes remoendo os próprios pecados. Claro que o pecado tem que nos humilhar, mas uma vez que Cristo nos perdoou e nós fomos libertos do pecado de uma vez por todas, agora nós podemos, como Pedro, regozijar na pessoa de Jesus. Qual o impacto dessa ressurreição para nós, irmãos? Cada ajuntamento para o culto solene, em dia de domingo como agora, dia do Senhor, é um testemunho da ressurreição. Cada vez que você e eu estamos aqui num domingo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, assentados nesses bancos como vocês estão agora, nós estamos dando o testemunho da ressurreição do Senhor, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, que sentido teria esse acontecimento, esse ajuntamento de agora? Nenhum. Você só saiu da sua casa nesta manhã e veio para a igreja e tomou um delicioso café. E só vai estar aqui hoje à noite para celebrar a ceia do Senhor, comendo pão e tomando o cálice. E depois ouvindo a cantata em louvor a Jesus, porque Ele ressuscitou. Você já parou para pensar que se não houvesse ressurreição, nada disso aqui faria sentido? Se Cristo não ressuscitou, é vã toda a fé e é vã todo o anúncio, toda a pregação, a proclamação do nome de Cristo. Irmãos, cada oração em nome de Jesus é um testemunho da ressurreição. Você e eu só oramos e oramos em nome de Jesus, amém, porque Jesus Cristo está vivo. Nós não curvamos diante de nenhuma imagem de escultura de alguém que está morto. Nós nos curvamos diante do Cristo que venceu a morte, que intercede por nós diante de Deus o Pai, como diz o autor da carta aos Hebreus. Cada ceia do Senhor é um testemunho da ressurreição, porque o pão simboliza o corpo que foi rasgado e o cálice o sangue dele derramado em nosso favor. Portanto, todas as vezes que você estiver aqui no primeiro domingo do mês e comer aquele minúsculo pedaço de pão e uma porção que eu não sei nem quantos ml tem num copinho daquele de suco de uva, por mais que aquilo seja mínimo, representa algo glorioso, que é a ressurreição do nosso Senhor, que abalou o mundo, que mudou a história. Cada batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um testemunho dessa ressurreição. Sabe por quê? Porque a Trindade é glorificada com as conversões daqueles que, sendo salvos, dia a dia se achegam à igreja para compor a comunhão dos santos. E batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente é possível porque Jesus ressuscitou. Sem a ressurreição, nenhuma bênção seria possível e a fé seria sem sentido. Sem a ressurreição de Cristo, nós ainda estaríamos debaixo da escravidão do pecado. Nós permaneceríamos sem condição alguma de libertação, mas nós somos alvos dessa graça maravilhosa. Deus enviou Jesus e Deus ressuscitou a Jesus. Isso precisa ter lugar no meu coração e no seu, para que a nossa vida nesse mundo faça sentido. A nossa fé, tudo aquilo que nós professamos, o que cantamos, as nossas orações, projetos da igreja, projetos pessoais, o avanço da missão do mundo, no mundo, o povo de Deus vivendo o evangelho até que Cristo volte. Tudo isso, irmãos, faz sentido. Porque o túmulo está vazio.
e Cristo Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos ter mais um cântico em louvor ao Senhor e depois vamos orar e receber a bênção do nosso Deus. Se coloque de pé, vamos cantar juntos, adorando o nosso Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Todo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. De graça recebi o amor de Deus. Vamos orar, queridos. Quero convidar os pastores que venham aqui para frente. Todos os pastores.
Tem pastor nos visitando aí também. Pode vir para cá. Nós vamos orar invocando a bênção de Deus sobre a igreja nesse instante, rendendo graças ao Senhor pelo mover dEle na nossa vida, no nosso coração, pela obra dEle que Ele tem realizado em nós. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus amado, nós te louvamos nesse instante, com corações agradecidos, ó Pai, porque a bondade do Senhor tem sido manifestada sobre a nossa vida. Sabemos, ó Pai, que não temos em nós mesmos méritos, não temos em nós mesmos, ó Pai, nenhum tipo de beleza ou riqueza que possa atrair o olhar do Senhor. Mas o Senhor, de uma maneira tão extraordinária, decidiu visitar a nossa vida. E isso, ó Pai, de um modo tão poderoso, que o Senhor transformou aqueles que estavam mortos nos seus pecados e delitos em servos que experimentam de vida e vida em abundância. Oh Pai querido, como é bom saber que toda essa obra procede do Senhor, vem das Tuas mãos e não é de nós mesmos. Foi o Senhor que enviou o Teu Filho amado ao mundo, cumprindo todas as Tuas promessas. Foi o Senhor que de um modo poderoso fez ressuscitar aquele que voluntariamente se entregou e que morreu no nosso lugar. Foi o Senhor, ó Pai, que o enviou para que pudesse nos libertar dos nossos pecados e nos fazer experimentar do perdão do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós glorificamos ao Senhor e exaltamos o santo nome do Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Espírito Santo possa quebrantar o nosso coração, a ponto, ó Pai, de olharmos para o Cristo vivo e, constrangidos no seu amor, confessarmos os nossos pecados, deixarmos esses pecados e vivermos de tal modo que apontemos no mundo a verdadeira esperança que toma conta da nossa alma. Oh Deus querido, mas como povo do Senhor, como igreja redimida, como povo que foi transformado em mais do que vencedor, coloca também em nosso coração sonhos relacionados ao Teu reino. Que possamos, ó Pai, servi-lo com excelência neste tempo, à medida em que contemplamos a obra do Senhor sendo realizada em nós e através de nós como igreja, para o louvor da Tua glória. Ó Pai querido, fortalece-nos como povo do Senhor. Dá-nos graça, ó Deus, para enfrentarmos também os dias mais difíceis que teremos aqui neste mundo como peregrinos. Mas que esses dias difíceis sejam enfrentados, ó Deus, com os nossos olhos fitos naquele que venceu a morte, naquele que está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E nós, como igreja, estaremos um dia reunidos com o noivo, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Pai amado, e que assim, fortalecidos pela Tua graça e pelo Teu poder, possamos dar testemunho neste mundo, para que o mundo saiba que Cristo, o Filho de Deus, Ele foi enviado e cumpriu a sua missão, morreu, mas ressuscitou. É o Cristo vivo, que deve ser confessado e adorado. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso